Olá pessoal, você que tem interesse em fazer um curso com ensino à distância, ou EAD. Qual é a grande vantagem do EAD? É a hora que você pode estudar onde você quiser. Essa é a grande vantagem do EAD. Mas meu objetivo aqui é falar e te dar algumas dicas de como aproveitar melhor essa forma aí de aprendizado. Então, como que a gente pode estudar à distância? Então eu vou dar 6 dicas, basicamente, para que você consiga se organizar melhor e aproveitar melhor esse conteúdo. A primeira é aprenda a forma com que você se sente mais confortável em desenvolver esse aprendizado. Por quê? Porque tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior em escrever resumos, outras pessoas gostam de tirar prints das imagens e escrever resumos sobre aquelas imagens, mas uma coisa muito importante é que você tenha um relatório seu. Um dos motivos da gente não fornecer uma apostila é justamente por esse motivo. Sempre que a gente escreve ou ativa o mecanismo de escrever, o nosso cérebro ele ativa um fortalecimento sobre esse aprendizado. Então, esse mecanismo ele é muito forte para que você compreenda melhor cada um dos assuntos que está sendo desenvolvidos aí na teoria. A segunda dica é, sem dúvida, disciplina. E na disciplina a gente tem que entender algumas questões importantes. Primeiro, você tem que criar uma rotina. E qual é a rotina, por exemplo? Você tem uma agenda que você só tem 4 noites por semana disponível, 1 hora cada noite. Na minha opinião, o que eu faria? Primeiro dia da semana, segunda-feira, assisto 1 hora ou até fechar um pouquinho mais de 1 hora de videoaulas, vou criar esse meu resumo e no dia seguinte vou estudar mais 1 hora esse resumo e, se precisar, vou assistir novamente algumas partes dos vídeos para confirmar esse conhecimento. Essa técnica funciona muito bem com o EAD. No terceiro dia, assisto mais 1 hora e no 4º dia eu estudo essa 1 hora que foi desenvolvida. Ou seja, eu vou ter 2 horas aula por semana. Se eu tenho um treinamento de 32 horas, em 16 semanas eu consigo realizar o meu treinamento. Tá? Ou seja, eu criei uma agenda. Uma outra questão muito importante, fuja das distrações. O ambiente de ensino à distância, ele nos induz a muitas distrações. Como a gente está na frente do PC, às vezes a gente está num local que não é muito silencioso, tomem cuidado, para que tenha o melhor resultado, busque evitar as distrações. E uma coisa muito importante para esse tópico disciplina, não procrastine. Ou seja, não deixe para depois, hoje eu não vou fazer. Se você tem disciplina, você tem que cumprir essa meta de 1 hora por dia. São só 16 semanas e está resolvido, né? Eu adquiri esse conhecimento em 16 semanas e eu tenho todo o resto do período para confirmar novos conhecimentos. Terceira dica, busque motivação sobre cada assunto que está sendo desenvolvido. Pense numa dor que você já passou, pense no objetivo que você pretende alcançar sobre cada um desses assuntos que está sendo desenvolvidos. Motivação é essencial para que a gente consiga ter disciplina. Então fica outra dica aí. A 4ª dica, utilize os suportes e ferramentas que a tecnologia nos oferece. Dentro da própria plataforma existe uma área que a gente chama de área de discussão, onde você pode colocar perguntas, você pode enviar perguntas diretamente para o instrutor e você pode colocar num grupo para debater alguns assuntos. Utilize esse recurso. Não fique com dúvida. Não existe pergunta que não mereça uma ótima resposta. Mesmo que na opinião de você seja uma coisa muito básica, mas se você tem dúvida, por favor, divida. Outra questão, você está de frente a um computador. Existe uma quantidade muito grande de informação de fontes seguras, né? Ou você também pode buscar essa mesma informação em algumas literaturas, livros, algum material que complemente esse conhecimento que você adquiriu naquele momento, aquele assunto que te deixou tão interessado. 5ª dica, trace metas que você consiga alcançar. Metas realistas. Ou seja, se você não consegue estudar 4 dias por semana e consegue só 2, um dia vai ser para estudar 1 hora, ou 1h30, ou 2, o horário que você tiver disponível, e o outro dia vai ser para
relembrar esse assunto e confirmar o seu conhecimento, né, em cima daquela anotação que você fez. Por isso que é muito importante, né? Você pode tirar um print da tela, pegar lá o assunto ou alguma explicação e colocar aí a informação do lado. É muito fácil se criar documentos na frente do computador, né, desenvolvendo aí esse assunto de uma maneira um pouco mais profunda. E por último, a última dica: aplique esse conhecimento na prática dentro do possível. Ou seja, se nesse período de aprendizado você já desenvolveu um certo conhecimento, a melhor maneira de colocar isso de forma concreta na sua cabeça é praticar. Então, se você já tem um carro e você quer fazer esse desenvolvimento desse conhecimento na prática, ele ajuda muito. Então, é uma das melhores ferramentas para confirmar esse conhecimento que você já adquiriu. Espero que eu tenha ajudado nessa dica aí, falando de ensino à distância, que eu acho uma modalidade que é maravilhosa em termos de busca de resultado, e hoje não é mais o futuro, é o presente. Sejam bem-vindos aos treinamentos online FT Education.